Salve galera, José Arcanjo aqui. E eu quero dividir com vocês a minha reflexão do momento, né? Que está me tocando muito em relação à nossa classe trabalhadora, daquilo que ela necessita, daquilo que é negado e daquele poder que ela tem, né? E nesse processo de alienação que nós passamos, socialmente construído e elaborado, para que alguns continuem no seu processo de poder ilusório, enfim. Mas enfim, deixa eu falar pra vocês. Então, minha pergunta que fica pra mim agora é: será que é possível dialogar sobre as infâncias? Ou será melhor? Será possível que possamos dialogar com a classe trabalhadora militar e com o exército brasileiro? Eu me pergunto quem são essas pessoas que compõem esse corpo organizacional, né, de nossa sociedade, que tem recursos para intervenções. Quais são suas visões? O que eles acreditam estar fazendo? Eles estão defendendo? Eles estão, enfim, porque há uma contradição, né? Será que são humanos e tudo mais? Ou será que não conseguem olhar nem para os seus pais? Eu me pergunto isso para que a gente possa em breve fazermos reflexões junto à classe trabalhadora militar e no exército brasileiro sobre quem nós somos e qual a identidade que nós queremos construir de nós mesmos, sabe? E será que a classe trabalhadora da Polícia Militar, Polícia Civil, rodoviária, Exército Brasileiro, Aeronáutica, Marinha, será que eles observam e captam a história do jeito que ela é desenvolvida? Será que eles entendem o seu papel nesse processo histórico? Será que eles querem uma mudança real? Será que eles acham que precisam de mudanças? Enfim, a gente precisa dialogar com essa classe, porque elas são pessoas como nós, elas estão acessando um espaço diferente, elas estão aprendendo com outras pessoas, com outra gente, mas o raciocínio, o pensamento crítico, a criticidade ela deve estar em toda a área de trabalho. Isso é um posicionamento ético e também é um posicionamento político, mas principalmente ético, porque a gente vai pensar toda essa moral também, como é desenvolvida nos nossos costumes. E nesse processo nós queremos desenvolver um raciocínio lógico. De que modo? Seguinte, nós temos dados estatísticos que demonstram a violência com a juventude preta e com a juventude pobre, principalmente com a juventude que estão nas periferias. Há uma espécie de conflito onde nenhuma das partes realmente se escutam e se entende uma odeia umas às outras, é por motivos que não é deles em si, mas algo colocado pela posição do Estado diante dessa realidade, que coloca a juventude muitas vezes na marginalidade e traz um processo de questionamento sobre segurança. O que seria segurança? O que seria segurança? Quando essa segurança não é segurança. Então a gente fica confuso diante de uma realidade onde nem todas essas juventudes vão para a marginalidade, mas todas elas são tratadas como marginais. Nenhuma delas são ouvidas nem escutadas, a não ser quando elas começam a obter algumas características aceitadas. Por exemplo, se ela estiver na igreja, por exemplo, algumas pessoas vão tratar esse jovem um pouco melhor. Talvez a polícia já trate um pouco melhor também. Mas nenhum deles observam que existem ainda assim direitos sendo violados. Direitos da construção da sua própria identidade, de viver realmente em liberdade.
Mas a gente olha para a juventude, mas a gente vai discutir isso com a polícia militar, que não quer nos ouvir. A polícia militar é totalmente patriarcal. Ela não ouve nada além delas mesmas. Elas são crianças, meninos, jovens que aprenderam assim. Aprenderam que não podem estar errados. E que a sua voz é que deve ecoar mais alto. Ainda mais quando você chega à fase adulta. Mas vamos lá. É totalmente patriarcal. E nós podemos observar isso se nós conhecermos a vivência de mulheres que trabalham nessa área, sabe? Que atuam junto destes homens, desses meninos. Enfim. E aí, a gente tem um processo muito degradante, sabe? De a própria polícia militar se importar com essas vidas que não se importam. Mas se eles são humanos de verdade, aí essas coisas fazem a gente questionar a realidade. Mas enfim, e aí a gente observa que não são somente a juventude preta, mas não é somente a juventude preta, mas também a polícia militar, esses meninos, esses jovens, esses adultos. Eu estou falando também do exército brasileiro, certo? Que eles também estão perdendo as suas vidas nesse processo. E nós não queremos que nenhuma vida seja perdida. É importante a vida do policial, é importante a vida do favelado, é importante a vida da mãe de todos eles, é importante a vida dos seus filhos, é importante a vida dos seus animais, seus cachorros, é importante, tá ligado? E a ausência do Estado na garantia desses direitos básicos e constitucionais para essa galera, porque nós temos condições, sim, o que nós não temos são interesses, pessoas que acessam esse lugar com interesse em colocar orçamento no que realmente importa, para quem realmente paga, porque nós sabemos que a classe trabalhadora tudo produz, tudo constrói, tudo paga, tudo faz. E vem pessoas se apropriam de suas riquezas e deixam para elas as avarezas. E a gente não quer isso pra gente agora. A gente tá num processo, no único momento onde nós podemos mudar a nossa história, que é aqui no presente. Então esse momento deve ser consciente. Então galera, se tiver pessoas da polícia militar que acreditam realmente no direito, que acreditam que fazem a segurança, a gente precisa dialogar sobre a infância, a gente precisa dialogar sobre a história. E vocês irão e precisam dialogar sobre o seu próprio papel nessa sociedade. A quem vocês servem de verdade? A quem vocês querem servir? Me diz. E a gente vai ter que ser realista, a gente vai ter que entender que nem sempre a gente tá certo. E a gente vai ter que lidar com o processo de mudança, que pode ser muitas vezes difícil, mas vai ser tão bom quando a gente conseguir estar alinhado com o que realmente importa para nós. Mas o que é que importa para a polícia militar? O que é que importa para as pessoas que estão no exército brasileiro? O que vocês defendem de verdade? Vocês defendem a vida? Então a gente precisa ter um diálogo franco, um diálogo sobre e com quem realmente sabe o que é ter o melhor, o que é fazer esforços, juntar esforços para poder construir uma sociedade melhor. Então, galera, nada se acaba por aqui, nessa conversa, nesse diálogo, não é? Bora continuar, pô. Nós juntos podemos fazer com que isso se concretize numa potência mundial. Mas eu não falo outra língua, além dessa que eu nem sei direito.
Mas o importante não é você ser perfeito. O importante é você saber o que é o direito e saber que todos nós podemos, juntos, mudar nossa história. Esse é um direito de glória. Então, eu sempre vou estar aqui para poder falar com vocês, sabe? Mas existem algumas construções que só vocês podem fazer. Só aqueles que sabem podem fazer, certo? Que está naquelas coisas que eu não sei, mas tem uma galera inteira, existem pesquisadores e ademais que estão junto, fazendo muito mais, entendeu? Então, se liga, presta atenção e não perde tempo, sabe? Quando você tiver um momento, leia um livro, ou se você puder aprender a escrever, se você não souber escrever, tente falar com alguém com quem você possa aprender. Ou melhor, uma pessoa adulta que vá até você, que você vá até ela. E você diga pra ela, se você não souber falar. Então existem várias barreiras, podem existir barreiras. Mas para você entender, não há barreiras para aquilo que a gente quer acessar. Mas a única barreira que vai existir é se você não quiser. Mas eu não tô aqui pra falar tipo papo de coach, papo, não. Eu tô falando sobre uma intenção, certo? Daí, se tiver muita gente precisando, a gente vai ter que fazer essa colocação, né? A gente vai ter que fazer uma papelada organizada para que a gente possa trazer esse projeto de garantia desse direito da gente aprender a ler, a escrever, da gente entender outras formas de se comunicar, entendeu? Então isso vai ser muito massa. Então, tipo, às vezes as barreiras não são barreiras. Elas são simplesmente um momento para que você entenda que elas nunca existiram. Brincadeira. Isso aqui é quase coach, mas isso não é coach. A gente sabe das dificuldades e os desafios para garantir para todas as pessoas aquilo que elas merecem. Mas a maior dificuldade, para eu ser sincero, na minha percepção, é lidar com as pessoas que não estão junto de nós, não estão junto dessa categoria, classe trabalhadora, que realmente quer construir o bem. Então elas dificultam, elas se apropriam de nossos recursos, elas destroem a nossa moradia e sabe, de noite e de dia, e elas não param com isso. E é muito confuso saber que existem pessoas que não querem o bem, mas eu sei que muito mais do que aquelas que querem o mal. Aquelas que querem o bem são muito maiores, mas elas se sentem pequenas, elas se sentem encolhidas pela maldade, pois tentam defender-se dentro de sua casca, mas nós precisamos quebrar essa casca. A gente precisa destravar, desconstruir, destruturar. A gente precisa renascer como uma borboleta. Se a metamorfose eles acharam que a gente tinha morrido, que é isso, é agora que a gente vai começar o nosso processo de polinização. E é assim que nós continuamos nessa organização, nessa união, nesse movimento cíclico, sabe? Então, galera, por favor, vamos debater, vamos discutir. Não vamos nos esquecer porque nós estamos aqui. É nóis.